Meus irmãos, eu quero saudar a todos com um bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Uma alegria muito grande, Sara, eu e as meninas, Sofia e Bela, estão sendo bem cuidadas ali, recebendo uma palavra na sua idade, não é? Sofia de 7 anos e Isabela de 5, e é uma alegria muito grande para nós estarmos aqui nos 111, na celebração de 111 anos de organização da Igreja Batista em Laranjeiras. Muita história, muita trajetória, muita bênção que tem acontecido nesse lugar. A gente agradece a Deus esse privilégio, agradecemos e parabenizamos a você, Igreja Batista em Laranjeiras, e agradecemos muito ao senhor, pastor Eliezer, e a nossa querida irmã Dalva. Uma alegria muito grande, podemos estar aqui, rever o senhor está cada vez mais jovem, hein? Elegante, simpático sempre, botafoguense, vigoroso, não é? Que alegria, não é? Minha mãe também é botafoguense, os botafoguenses moram no nosso coração, é uma alegria muito grande, não é? Muito bom revê-lo, muito bom rever o nosso querido Jonathan tocando aqui o teclado, não é? Sara me mencionou, acredito que a informação esteja certa, que quando o Tiago voltou do doutorado da Alemanha, agora ele parece que está lecionando ali juntinho na Tijuca, né, na UERJ, bom demais, é bom saber disso. Também parabenizá-lo pelo netinho, né, de Rafael e Lília, está por aí, né, está em algum lugar, não é? Opa, lá em cima, né? Ele que está chamando vovô aqui, né? Que bom, que alegria grande. Bom rever esse povo muito querido e precioso. Bom rever pastor Nelson, bom rever pastor Carlos, pastora Joyce, não é? Essa simpatia de pessoa, não é? Pastora Joyce, cadê pastora Joyce? Os alunos também foram instrumento para me lapidar, longanimidade, paciência, amor, misericórdia, graça. Ferro com ferro se afia, né? É uma benção, é uma maravilha, não é? E rever amigos tão queridos, né? Está aqui o pastor Luiz Alberto Garcia, faz parte do colegiado ali na Penha, pastor Diego, sua esposa, a irmã Tati, né? Vi Luciana também, João, uma alegria muito grande, amigos de longa data, pastor Márcio, que eu não vi há mais de 10 anos, também está aqui junto conosco, trabalhando ali no colegiado do pastor Luiz Carlos, né? Pastor Efraim, junto com a sua família, uma alegria grande, né? Pastor Maurício Praz, não é? Muito bom revê-lo, e muita gente querida, muita gente especial que está aqui no nosso meio. Eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus a partir do tema proposto de nós anunciarmos a verdade a esse mundo. Hoje, agora pela manhã, numa perspectiva de João 10, 41, e na parte da noite nós pensamos principalmente num aspecto mais externo, não é, da proclamação da verdade para aquele que precisa, principalmente do Jesus que cura, do Jesus que salva e do Jesus liberta. Mas é um desafio, porque nós vamos proclamar a verdade para o mundo que não quer saber de verdade, para o mundo que quer viver na mentira. E é sobre esse desafio que eu gostaria de pensar à luz da palavra de Deus essa manhã, em João 10. Abra sua Bíblia se você quiser e se você puder, versículo 41, se você desejar, João 10, se você quiser apenas ouvir, fique à vontade, que eu vou ler apenas esse versículo de João 10, 41, para pensarmos em falar a verdade ao mundo, não é? Um mundo que declara a morte da verdade, e declarando a morte da verdade, ele diz que vivemos num tempo de pós-verdade. Só que para nós a verdade é uma pessoa, é Jesus de Nazaré, a verdade absoluta e encarnada. Então, se a verdade para o mundo morreu, para nós ela morreu, mas ressuscitou, e ela está viva dentro de cada um de nós, e queremos pensar nisso em João 10, 41. Diz assim a palavra de Deus em João 10, 41. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade João, nesse caso João Batista, não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste, no caso João Batista falando de Jesus, tudo quanto João disse deste era verdade. João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse acerca de Jesus era verdade. Deus abençoe nossas vidas com a leitura da sua santa e inesgotável palavra. Irmãos, eu pretendo iniciar a mensagem trazendo uma citação e depois explicando o porquê do mundo dizer que a verdade, ela morreu. Desde 2016 foi inserido no dicionário de Oxford, verbete pós-verdade, que entende que o mundo de hoje prefere acreditar naquilo que lhe é conveniente, que não é a verdade absoluta, mas uma verdade mascarada que na realidade não é verdade, é uma mentira, chamada de pós-verdade. Para a partir daí nós migrarmos para o texto de João 10 e entender que a nossa verdade, que no caso é a verdade absoluta, Jesus que é a verdade, não é nossa, não é Ele, é o Senhor da verdade, Ele é a própria verdade,
Nós cremos e estamos nessa verdade, tem muitos benefícios, não é? E precisamos anunciar essa verdade ao mundo, e o anúncio dessa verdade vai trazer muitos benefícios para nós. Eu quero pensar em 3 benefícios, e aí concluir essa mensagem essa manhã, é o caminho que eu pretendo seguir com você na reflexão da palavra de Deus. Uma citação do livro que fala sobre a morte da verdade, de Robert Heinlein. Robert Heinlein, ele diz: você pode influenciar mais rápido 1000 homens se você apelar para os seus preconceitos, do que você tentar convencer apenas um homem pela lógica, no tempo em que nós vivemos hoje. Muita gente tira vantagem disso e apela por preconceito de muita gente, e tenta convencê-lo por ali, porque é um caminho mais fácil, do que muitas vezes nós apresentarmos os argumentos coerentes, os argumentos lógicos, para que a pessoa ela possa, por exemplo, seguir a verdade do Evangelho. Eu confesso aos irmãos que, quando eu penso no Evangelho, quando eu penso na criação do mundo, eu tenho sérias recalcitrâncias em alguém que não consegue acreditar em Deus como Criador. Porque quando você olha para o corpo humano e para o mundo como uma máquina tão organizada e vê cada detalhe desse mundo, desde a fauna, passando pela flora, as constantes antrópicas, o universo, o movimento de rotação, translação e tanta coisa, irmão, só um ser todo-poderoso para criar isso. Não tem como, só um Deus todo-poderoso, Criador, conhecedor de todas as coisas para fazer isso. Mas isso sou eu com os meus botões. Nem que eu não fosse crente, eu era crente, porque tem que entender que só uma inteligência plena, muito maior do que qualquer inteligência artificial, que poderia não apenas criar, mas criar, manter e sustentar todo esse universo. Mas, se tentarmos convencer algumas pessoas pela lógica, às vezes não vamos conseguir. Por quê? Atos capítulo 28, quando o Paulo ele cita a profecia de Isaías, lá no finalzinho, ele diz que muitas pessoas estão com o coração endurecido para entenderem. É interessante, ele não diz coração endurecido para sentirem. Lá no versículo 14, segmentos do finalzinho de Atos capítulo 28, ele diz coração duro para entender. Então, na Bíblia há uma relação entre entendimento e sentimento, entre aquilo que hoje se chama modernamente de inteligência emocional. Ou seja, muita gente não acredita porque não quer acreditar, não é por falta de argumento lógico. Você pode perfilar uma série de argumentos que há pessoas que vão continuar não acreditando porque preferem não acreditar, principalmente no tempo chamado hoje, um tempo que proclama a morte da verdade. Quando pensamos nesse sentido, algumas palavras de introdução, alguns prolegômenos. O descaso pelo fato, a substituição da razão pela emoção e a corrosão da linguagem estão diminuindo o valor da verdade. Não são só notícias falsas, existe também ciência falsa, história falsa, perfil falso, seguidor falso e like falso. Você pode contratar 10 mil seguidores, você paga hoje por seguidores, para dar um plus na sua rede, para você conseguir monetizar. Então, há pessoas que compram 1.000, compram 5.000, compram 10.000, para dali conseguir monetizar. Então, você tem like falso, você tem perfil falso, você tem muita coisa falsa hoje em dia. Não é só a verdade mascarada, mas ela mascarada em diversos sentidos e de diversas formas. Nos meios eletrônicos proliferou-se um caleidoscópio de opções informativas. Então, você tem opções para todos os gostos. A gente que é pai, quando vai numa loja de brinquedo, a gente fica surpreso, né? Que antigamente, na época lá do meu avô, da minha avó, da minha mãe sempre falava, né, da brincadeira com uma boneca só, ganhar boneca de aniversário era um acontecimento, que o menino brincava com latinha de leite ninho e fazia alguma coisa, os carrinhos de rolimã. Alguém aqui brincou de carrinho de rolimã? Né? Aí, uns carrinhos de rolimã, altas emoções, né? Carrinho de rolimã é emocionante, né? Então, hoje você vai numa loja, você vai numa ReHap da vida, você vai numa outra, você tem todo o desenho de televisão, tem a sua reprodução em boneco, não é? Aí tem uma casa da LOL, você vai dar uma casa da LOL, quanto é que custa uma casa da LOL? R$3.000 uma casa da LOL, irmão. Você dá de entrada numa casa física que é a casa da LOL. Então hoje você encontra de tudo, você encontra um caleidoscópio de opções, você vai para o self-service. Quando o pessoal de alguns países chega aqui, fica surpreso com os nossos self-service, uma coisa bem tupiniquim, uma coisa bem brasileira, não é? Ele tem um leque de opções, mais de 100 opções ali. Você vai para a TV a cabo, 100, 200, 300 canais. Então nós estamos num mar de opções hoje.
e deseja se optar também em relação à questão da verdade. A morte da verdade me alivia da obrigação de estar certo. Ela apenas exige que eu seja interessante, diz Stanley Fish. Não a proposição dele, mas ele dizendo como pensa o mundo contemporâneo. Então as pessoas muitas vezes hoje não querem estar totalmente certas, elas querem acreditar naquilo que querem, nesse pântano de uma série de considerações e uma série de incertezas, nesse tempo de morte da verdade. E o nosso multiculturalismo contemporâneo e a pós-modernidade ajudam nesse sentido. Quando pensamos nesse multiculturalismo contemporâneo, um tipo de multiculturalismo propõe perigosamente, reducionisticamente, que o conhecimento sobre o passado é uma construção ideológica destinada a servir particulares, fazendo da história uma série de mitos, estabelecendo e reforçando identidades grupais. Então, no tempo em que nós vivemos, critica-se muito a história, dizendo, olha, é apenas uma narrativa, você pode acreditar ou pode não acreditar, não é? Então, revê-se a história. No tempo em que nós vivemos, há o abandono da ideia de que a história possa ser escrita com verdade. As pessoas duvidam até da própria história. No meio grego do século, por exemplo, do século V, vamos pensar aí numa Grécia do período das polis, né, século V, século IV, era impensável alguém imaginar que o Homero não teria declamado seus poemas, não é? Era impensável, por exemplo, alguém dizer que Esopo não existiu. Mas hoje pergunta-se se Homero existiu, se Esopo existiu, se Sócrates existiu, ou se Sócrates é uma construção de Platão, Xenofonte, Aristóteles, o que quer que seja. Questiona-se se Jesus existiu e há uma série de questões. Olha, será que isso é verdade? Será que isso é mesmo assim? Evidentemente, a gente sabe que existem versões, mas que você tem um conjunto de tradições e arcabouço histórico pelo qual nós estamos até aqui. Afinal, você, em muita coisa que você faz, você vive pela fé. Você não estava no cartório quando disseram que seu nome era Marcelo, que seu nome era João, mas você acredita, por quê? A sua mãe lhe disse. Então existem coisas que você acredita pela fé. Quem disse que você nasceu onde você nasceu? Quem disse que o seu nome realmente foi registrado como esse nome? Você pode ter uma certidão hoje, mas esse seu nome não era outro de início? Minha mãe vivia dizendo que tinha uma discussão lá em casa, na época da Sendas, se meu nome seria Henrique ou Carlos Henrique Sendas, não é? Ela queria colocar Carlos Henrique Sendas. Ainda bem que meu pai ganhou a conversa e meu nome ficou só Henrique Ribeiro de Araújo, não é? Mas cada um tem as suas opções. Ela gostava muito de uma música que falava de Diana, não é? Lá atrás, na década de 70 e 80, e minha irmã ganhou o nome de Diana. A minha avó leu primeiro Crônicas 2:6 e colocou lá o nome da minha mãe de Dara, não é? A partir dos 3 irmãos Emã, Calcol e Dara. Eu falei, mãe, fica feliz, porque não foi Emã nem Calcol, pelo menos foi Dara, não é? Então, nós acreditamos nas histórias que nossos pais contaram. E por que muitas vezes somos resistentes a algumas tradições históricas que já são muitas vezes comprovadas, algumas científicas, algumas arqueológicas, algumas paleontologicamente? Na morte da verdade, a história é constantemente reescrita. Por exemplo, Derrida, um dos fundadores da pós-modernidade, propôs a desconstrução sem possibilidade de leitura objetiva, sem a possibilidade de existência da verdade. Então existem pessoas que nós vamos evangelizar, que nós vamos anunciar a verdade, que Jesus salva, cura e liberta, mas que vão dizer, que verdade? Eu não acredito na verdade, eu não creio na verdade. E quais são os maiores difusores na contemporaneidade, consensuais, difusores de informação para o bem, mas também difusores para aquilo que muitas vezes não é bem? 4 são elencados pela ciência moderna, pela academia contemporânea, como os difusores em relação à questão da verdade, ou da má-fé ou da boa-fé. O governo ele tem controle de mídia e ele pode fazer a difusão de notícias boas ou de notícias ruins. A academia, ela pode difundir por meio dos acontecimentos contemporâneos, aponta uma pesquisa, prolifera essa pesquisa, veicula essa pesquisa. O meio científico pode trazer coisas boas, pode trazer coisas ruins. E também a mídia. O poder da mídia é muito grande, irmãos. Todos nós hoje estamos muito sujeitos a muitas situações. Uma postagem pode acabar com a sua vida ou com a minha vida. Seja ela no Instagram, seja ela no Facebook, seja ela no WhatsApp. Alguém levanta uma má notícia sobre você. Alguém diz que você atropelou alguém e fugiu do local do crime. E veicula. Faz uma montagem no meio de um Photoshop, alguma coisa, pega uma foto sua que está circulando por aí e coloca. E para a gente desfazer aquilo que foi feito.
Irmãos, hoje nós estamos muito fragilizados na possibilidade de manter a nossa conduta ilibada, o nosso caráter idôneo, diante desse meio midiático que pode colocar uma boa ou uma notícia a seu respeito ou a meu respeito. Esse meio em que nós estamos é chamado de filtro invisível. Então a notícia nos chega, mas muitas vezes passa por meio desse filtro invisível. Há um excelente livro de Steve Tanner, chamado Engolidos pela Cultura Pop, publicado pela Mundo Cristão. Tanner, ele analisa muitos elementos da cultura pop: moda, cultura propriamente dita, cinema, arte. E a tese de Steve Tanner é: nenhuma produção cultural é neutra. Nenhuma produção cultural é neutra. E ele diz: veja você, os propagadores de talk shows ou as pessoas que fazem stand-up, comédia stand-up. A proposta da comédia stand-up é: primeiro você coloca uma piada, você joga a piada, todo mundo ri, e aí você joga uma verdade. Piada, verdade. Piada, verdade. Piada, verdade. Porque o riso desarma. Então, quando você faz a pessoa rir, você desarma e aí você lança uma verdade. É a matemática básica do stand-up, da comédia stand-up. Então, o Tanner, ele vai analisar como nenhuma cultura é neutra. Toda produção artística cultural, seja ela hollywoodiana, seja ela brasileira, ela tem alguma coisa ali que passou por um filtro invisível. E nós temos filtros invisíveis para a notícia chegar até nós. Só que nós, aqui reunidos essa manhã, temos um privilégio. Antes do filtro invisível, nós temos a revelação vinda da palavra de Deus. E essa revelação, ela traz muita coisa forte, boa e vital para cada um de nós. Por exemplo, vamos então encaminhar agora para o João. O que o João pensa sobre a verdade, o que João disse sobre a verdade. Você quer estudar verdade? Vá para o Evangelho de João, para as cartas joaninas. João fala muito sobre verdade. Existem termos que só aparecem em João, como por exemplo o trespassar da lança, o logos, não é? João fala muito sobre o amor como agapau, o amor como filéu, o amor incondicional ou o amor fraternal. Mas quando passamos para João, ele foca na verdade. O termo que ele utiliza para a verdade é aletheia. O a no grego significa privação. Lete no grego é a deusa do esquecimento. Na concepção grega de Platão, o homem saía desse mundo, ia para o rio do esquecimento, que era o rio da deusa Lete, tomava banho no rio. O nome do rio era Letos, da deusa Lete. Ele esquecia de tudo. E pouco a pouco, na concepção de Platão, se ele voltasse a esse mundo, ele ia relembrando ou recordando. Isso é a doutrina platônica da reminiscência. O que isso tem a ver conosco? Sem. Lete, esquecimento. A palavra grega que João usa e que o Novo Testamento usa para a verdade é aquilo que não pode ser esquecido, aquilo que não pode ser jogado para fora. Ou seja, a verdade em algum momento vai aparecer. Perguntamos ao filho se ele comeu bala antes do almoço. Perguntamos à criança se ela comeu um biscoito antes da refeição. Ela diz que não. Daqui a pouco a gente chega na cozinha, encontra um bocado de farelo, encontra a embalagem por ali, cheia de toda mal organizada, e olha nas mãos ou na boca, e a gente vê um bocado de pedaço de bolo, um bocado de pedaço de biscoito. E a gente fala: você não comeu mesmo? E a criança começa a confessar, dizendo: olha, comi o biscoito, eu comi a bala. Não pode ser esquecida, não pode ser não está no obscuro a verdade. Quando pensamos no João, o João diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João, ele menciona que Pedro foi confrontado com a verdade. E sobre João, o Batista, agora não um apóstolo, o texto do João apóstolo diz sobre ele: o João Batista não era Elias, que ressuscitou mortos. João Batista não era Moisés, que abriu o Mar Vermelho. João Batista não era o Eliseu, que fez o machado flutuar. João Batista não era o Enoque, que foi trasladado. Não, João Batista não era esse. A característica de João Batista não era ter feito sinal nenhum. João, na verdade, não fez sinal. Mas tinha uma característica que marcava a vida de João Batista: tudo quanto ele disse sobre Jesus era verdade. Talvez você tenha passado a sua vida sem operar algum milagre, sem fazer qualquer sinal. Não há problema nenhum. Mas a segunda parte precisa também ser uma realidade na sua vida: tudo que você disser sobre Jesus ser verdade. Amém, irmãos? Pode passar, por gentileza. Então, uma afirmação central para nós essa manhã:
A despeito da morte da verdade decretada pelo mundo e da tentativa de hegemonia do império da pós-verdade, a verdade absoluta morreu, mas ela ressuscitou, porque a verdade é Jesus de Nazaré, a verdade é uma pessoa, e falaremos da verdade ao mundo. Nós vamos sair daqui falando a verdade, que Jesus cura, Ele salva e liberta. Mas como fazer isso nesse mundo tão refratário à verdade? Em primeiro lugar, faça como João o Batista. Fale a verdade ao mundo por ela ser uma pessoa com a qual você se relaciona. Quando ela é uma pessoa com a qual nós nos relacionamos, quando nós vivemos essa verdade, torna-se muito mais fácil e muito mais impactante para quem nos ouve, ouvir acerca da verdade. Disse Jesus, não é? Eu sou o caminho, a verdade. Eu quero apontar isso daqui no meio. Aletheia. Prefixo alfa ali, ó. E depois lete. O termo que não pode ser esquecido. Então, que verdade que nós cremos? Nós cremos numa verdade encarnada. Nós não temos a verdade. A verdade nos tem. É diferente. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que os crentes têm a verdade? Não, estou dizendo diferente. Que a verdade nos tem. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. É uma pessoa absoluta que trouxe o compartilhamento dessa verdade para nós. Mas a verdade ela não é desprezável. A verdade ela não é para ser dada para a pessoa que não acredita, que não crê. No seguinte sentido, os discípulos viram para Jesus e não perguntam, e Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade. Pilatos pergunta: que é a verdade? E Jesus não responde. Por que os discípulos não perguntam o que é a verdade? E Jesus explica. E Pilatos pergunta o que é a verdade e Jesus não explica. Porque toda vez que a verdade está encarnada e clara diante de nós e nós não queremos acreditar, nada do que nós falemos pode mudar a perspectiva daquele que está vendo. Pilatos estava ali. Pilatos, você não consegue ver que Jesus é a verdade? Jesus é a verdade encarnada, Jesus é a verdade que liberta, Jesus é a verdade com a qual os discípulos estão se relacionando. Jesus não tem a verdade, uma diferença de pertença e essência, Ele é a verdade. Você não está vendo isso, Pilatos? Não. Então, Pilatos, o que a gente vai falar para você? Eu me lembro de um camarada, gente boa, amigo, mas ele me parou num retiro ele me puxou para o lado: pastor, você pode me ajudar aqui numa dúvida que eu tenho? Falei: vamos ver, irmão, qual é a sua dúvida? Qual é a sua colocação? Qual é a sua consideração? Você se lembra de João 6, quando Jesus vira para os meninos e fala: olha, vocês também querem me deixar? Depois de fazer um discurso que João 6,60 diz que duro é esse discurso. Falei: me lembro. Pois é, pastor, Jesus não podia ter feito isso, Jesus estava errado. Como é que Jesus fala assim para o pessoal quer ir embora? Como é que Jesus dá um cajado desse no pessoal? Como é que Jesus dá um discurso tão duro e pergunta se o pessoal quer ir embora? O que o senhor pensa disso? O irmão está vendo Jesus falar. Se Jesus para o irmão está errado, o que sobra para mim? O que eu vou falar? Então, a verdade está muitas vezes encarnada diante de nós e nós não queremos acreditar. Mas quando nós nos relacionamos com a verdade, irmãos, é diferente. A gente levanta de manhã, a gente lê a palavra, a gente faz o nosso associamento pessoal, faz a nossa devocional, aí vai pentear o cabelo para sair, e a gente olha no espelho e vê aquele seu relacionamento com a verdade, com Jesus, depois de orar, depois de buscar a Deus, depois de fazer o seu associamento pessoal, e aí você olha para o espelho, e você vê a menina do olho brilhando, que é o brilho do Espírito Santo ali, e você começa a cantar: a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz, ó que doce prazer inundou o meu viver, a minha alma está cheia de paz, vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Irmãos, isso é abençoador. Isso é rico, isso é poderoso, isso é forte. Quando essa verdade nos embevece, nos enche, nos impacta, quando nós nos relacionamos com a verdade, essa verdade torna-se magnetizadora para as outras pessoas. Nós não atraímos quem nós queremos, nós atraímos quem nós somos. E se a verdade está em nós, a presença dele em nós irá atrair. A presença de Deus, ela sempre é atraente e nunca repelente. E quando essa presença ela se personifica na nossa vida pelo nosso relacionamento com a verdade, essa presença vai fazendo com que as pessoas, mesmo querendo tornar-se refratárias ao Evangelho, elas vão querer aquilo que está em nós, está na nossa vida.
Basta nós pensarmos, por exemplo, imagine você, prezada irmã, hipoteticamente, se na porta ali, você não sabe, mas de repente existe um brinde, existe uma cortesia para você, ali num primeiro restaurante que você encontrar, e a cortesia para você é nada mais nada menos do que uma bolsa da Gucci, ou uma bolsa da Prada, ou uma bolsa da Louis Vuitton. Perguntei para a irmã, você gostaria de uma bolsinha da Louis Vuitton, ou da Prada, ou da Gucci, de cortesia em algum lugar que você fosse? Ou as jovens, uma bolsa da Kipling, uma bolsinha daquela da Kipling de 500, 600, 700, e lá vai pedrada de tantos reais, não é? Ou de repente a própria criança, fala, olha, você escolhe uma casa de turismo da Barbie, uma casa da LOL, ou coisa correlata. E muitas vezes a pessoa, quando ganha aquela bolsa, quando ganha aquela camisa nova, ou de repente um carro, a semana passada estávamos consagrando o carro de uma preciosa irmã da igreja, feliz da vida, pastor, aqui está a chave do carro, olha, o que aconteceu, o que houve aqui, irmã, esse carro? Não, meu esposo disse que tinha uma surpresa para mim, e eu levando as crianças para lá e para cá e tal, ele não pode levar, graças a Deus conseguiu economizar, me deu um carro de presente, pastor. Eu falei, maravilha, o esposo te ama aí bem, está feliz da vida, e quer compartilhar, quer mostrar, quer apontar, quer dizer, não é? Ou pesquisador, quer ver um mestre feliz, quer ver um bacharel feliz, um doutor feliz, pede para dar uma olhadinha na tese, na dissertação, na monografia dele ou na monografia dela. Conversa com o Tiago depois, fala, Tiago, qual foi o tema do seu doutorado? Pode me emprestar ali, botar o link do CNPq para eu dar uma olhada lá na sua tese de doutorado, não é? Vai ficar feliz da vida, estuda, chama ele para jantar, para almoçar, e depois bate um papo sobre aquela tese, porque quer se compartilhar, às vezes aquele conhecimento, quer se compartilhar aquilo que recebeu, porque entende que é um bom produto, e Cristo, que é a verdade. Quando essa verdade, ela está em nós, impacta a nossa vida, e nós nos relacionamos, queremos compartilhar do que evidenciar muito mais do que qualquer bolsa da Gucci, da Prada, da Louis Vuitton, qualquer tese, dissertação, monografia, qualquer casa de LOL ou de Barbie, ou qualquer outra coisa também que o valha. Relacione-se com a verdade, que essa verdade será magnetizadora para as pessoas que estão perto de você. Nem sempre um não crente, ele sabe o que fazer, e às vezes nem sempre a igreja sabe o que fazer. Mas a igreja fica olhando quem sabe, e muitas vezes busca ter aquilo que aquele caminho lhe é apresentado. Êxodo 33, versículo 7 e 8, o texto diz, Moisés ia para a tenda. O povo, quando Moisés ia para a tenda, ficava na porta, olhando Moisés orar, olhando Moisés ia para a tenda. Mas o povo não ia, mas o povo sabia que Moisés ia. O pessoal do teu trabalho pode pegar no seu pé, o pessoal da sua faculdade, do seu departamento, pode querer estar comendo seu filho. O pessoal da sua vizinhança, da sua parentela, pode querer estar contando os minutos para fazer você de degrau ou de trampolim para subir na vida por meio da sua vida. Pode até querer fazer isso. Mas quando você se relaciona com Jesus e a presença dele fica notável, concreta e visível na sua vida, eles podem não falar, mas eles ficam cheios de vontade de querer esse Deus todo-poderoso que você serve, porque alguma coisa diferente é em você. Segundo lugar, nós anunciaremos essa verdade ao mundo, e como nós anunciaremos? Faça como João, fale a verdade ao mundo, dizendo que o mundo precisa, não aquilo que o mundo quer. Como orou a pastora Joyce agora há pouco. Olha, não o que nós queremos ouvir, mas o que tu queres falar. E no nosso relacionamento com o mundo, muitas vezes o mundo vai querer, a gente sabe, massagem de ego, mas nós precisamos trazer um choque de realidade amorosa e educadamente, mas precisamos falar a verdade ao mundo. João não fez sinal que o mundo tanto queria, mas ele deu a palavra de Deus, e Jesus agiu da mesma forma. Jesus, ele concedeu a palavra, ele era a própria palavra. Por quê? Nós já temos um universo muito grande que dá aquilo que o mundo quer, e nós precisamos ser o contraponto. Você sabe quantos youtubers existem atualmente no Brasil? No Brasil temos mais de 500 mil youtubers, não, influencer, com mais de 10 mil seguidores. 500 mil influencers com mais de 10 mil. Mas se forem influencers com mais de 1.000 seguidores, o número é de 13 milhões de influencers. 13 milhões
de influencers é o que nós temos no Brasil. Uma percentagem grande da nossa população, totaliza 6% da nossa população. Só no Insta, são mais de 10 milhões e meio de influencers. Fizeram uma pesquisa, eu esqueci o instituto que fez, mas foi aqui no Brasil, essa pesquisa com a geração Z. Qual era a profissão dos sonhos? 94% respondeu: eu desejo ser influencer. Irmãos, 94% da geração Z. É muita gente. O Brasil é o segundo país que mais segue influencers. 44,3% dos usuários de internet segue alguém, segue algum influencer. Nós só perdemos para as Filipinas, onde 51,4% dos internautas segue algum influencer. Depois, no top 5, Nigéria, Indonésia e Argentina. Então, o universo de influencers hoje é muito grande. Evidentemente, há influencers na igreja, aqui em Laranjeiras, como há também em Rondonópolis, e mal nenhum há nos influencers para o bem. Mas a questão é que quando nós pensamos naquilo que é falado, entra um problema muito sério, que é a monetização. A monetização, ela acontece a partir do número de seguidores, a partir da projeção que há, e essa monetização, muitas vezes, ela acontece por causa do número de seguidores, e o número de seguidores vem porque o que eu estou falando não necessariamente é interessante a todos, mas é o que agrada. Porque você vê uns youtubers aí, ou os influencers aí, que é complicado, você não encontra muita teologia boa por aí não é? Então, quando se observa isso, você e eu temos que estar num contraponto. Por quê? Vai chegar um momento de excesso, poderíamos chamar de uma bolha midiática eletrônica, assim como você tem as bolhas imobiliárias, porque as pessoas em algum momento vão falar: por favor, uma palavra de sensatez, uma palavra de lucidez. Quando pensamos em relação a isso, estamos pensando que as palavras, muitas vezes, elas precisam ser ditas não buscando agradar alguém, mas elas precisam lembrar a pessoa com todo amor e com todo carinho: cara, enquanto você está aqui nesse mundo, é que você vai decidir o seu destino na eternidade. Ou você vai para a vida eterna, ou você não vai para a vida eterna, ou você vai para um lugar eternamente afastado de Deus. E falar isso com toda a verdade em amor. Agora, a verdade em amor. Por quê? Antônio Vieira disse numa das suas literaturas que as próprias palavras de Deus, ditas sem o sentido de Deus, podem ser deformadas para tornarem-se palavras do diabo. Explico. Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. O tentador vem diante de Jesus, fala: se o senhor não está com fome, manda com que essas pedras se transformem em pão. Negativo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo olha e fala: Jesus me mandou Deuteronômio 8:10, perfeito. Jesus, faz o seguinte, você pode fazer o seguinte: lança-te daqui abaixo, porque está escrito. O senhor não usou Bíblia? Vou usar a Bíblia com o senhor também. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem de tropeçar em pedra. O diabo pega a Bíblia, o Salmo 91, e lança para Jesus. Palavra de Deus, sem o sentido de Deus. Jesus diz, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus corta a palavra de Deus, que foi dita sem o sentido de Deus. Então, muitas vezes pode acontecer de alguém tentar dizer uma palavra de Deus, mas sem o sentido que Deus tensionou. Pode torcer para o seu próprio fim. Olha, irmãos, eu vou fazer um pedido de oração aqui, mas o pedido de oração é que, passando ali na rua, eu vi um irmão que estava ali bebendo alguma coisa que parecia branca demais ou transparente demais para ser água. O irmão estava muito alegre, muito animado, e eu quero pedir oração. Não falem para ninguém, mas eu quero pedir oração. Então, esse compartilhamento é um compartilhamento em nome de Jesus, mas sem aquela intenção que o Senhor gostaria que fosse uma intenção mais amorosa. É uma intenção de compartilhar uma situação que é um pouco mais discreta, para orar, para interceder pela pessoa. Irmãos, quando nós pensamos em relação a isso, nós deixamos de edificar pessoas e abençoar a vida quando nós não falamos a verdade, mas a verdade em amor. Eu me lembro que, dando aula no Seminário Teológico Betel, quando eu comecei a dar aula em 2006 no Seminário Betel, e quando comecei ali a dar aula no Seminário Betel em 2006, algumas
Algumas salas são divididas como por uma divisória, tem uma divisória aqui, passa, tem outra divisória ali. E tem os vizinhos ao lado, professores, e o professor de vez em quando batia: vizinho, fala mais baixo, vizinho, fala mais baixo. Eu, perfeitamente, tá bom, e tentando abaixar e seguia. Certo dia, o nosso diretor, muito amoroso, pastor Neander Claudio Miranda Pinto, me chamou lá embaixo, ainda em 2006, falou: Henrique, olha, pessoal acha que as informações que você compartilha são boas, há metodologias didáticas que fazem o pessoal entender, mas eu tenho duas coisas para te dizer. Você precisa ajustar duas situações. Você precisa falar mais baixo e você precisa falar mais devagar. Você viu que eu estou tentando desde lá. Aqui já é o produto da tentativa, não é? 2006 a 2023, então você já tem 17 anos de tentativa aí, não é? Então, eu falei: é mesmo, pastor, tá saindo som muito alto, tá incomodando os vizinhos, então se você falar mais baixo vai melhorar. E vou te dar um toque. Como é que você faz? Você faz duas coisas. Quando você virar para o quadro, eu notei, assistindo a sua aula, que quando você vira para o quadro, você, até escrevendo no quadro, você fala. Então, quando você virar para o quadro, você desconecta, você não fala. Escreve ali. Segundo, você leva uma garrafinha d'água. E quando você notar que está falando muito rápido, você pega a garrafinha d'água e você toma. Você já notou, meu problema está aqui, o copo d'água, eu passo a marcha e vou embora. Não é? A garrafinha não funcionou tanto, não é? Eu bebo geralmente no começo ou no final. Mas o quadro funcionou. Toda vez que eu viro para o quadro, eu paro, eu desconecto e aí eu vou lá. Um amigo teve a coragem de me falar a verdade em amor e me edificou. Você tem falado a verdade em amor para a pessoa que está ao seu redor? Às vezes é seu cônjuge, às vezes é um patrão de trabalho que ninguém tem a coragem de chegar, mas falando em amor, talvez possa edificar. Às vezes é um colega de formatura, às vezes é uma pessoa da vizinhança, às vezes é um parente, mas falando a verdade em amor. Quem sabe aquela pessoa não vai ouvir e você vai edificar. Por que perdemos tanto o privilégio de edificar pessoas quando não falamos a verdade em amor? Por que esse receio tão grande? Por que não falamos tanto a verdade em amor? Faça como João, fala a verdade ao mundo, dizendo o que o mundo precisa, não o que o mundo quer. Conversa a pessoa que está do seu lado aí, fale para ela: aceita o desafio comigo de falar a verdade em amor? Aceita o desafio comigo de falar a verdade em amor? Em amor. Em amor. Lembrando, a verdade precisa ser dita e dita em amor. Talvez o seu casamento não precise de um encontro de casais novo, uma nova intercessão, um aconselhamento externo. Talvez só o que ele esteja precisando seja que você fale a verdade em amor, amorosamente, não grosseiramente, não deselegantemente, amorosamente, mas fale a verdade. Terceiro, faça como João fez. Faça como João, falando a verdade ao mundo, definindo o seu papel na teologia da história. Faça como João fez, definindo o seu papel na teologia da história. Irmãos, lamentavelmente, o fim de quem fala a verdade também não é bom. João foi decapitado. Jesus foi crucificado. Então, se você não for decapitado e nem crucificado, já está muito bom para você, não é? Se você sobreviver, já está muito bom para você, não é? Cancelado, não é? Que não deixa de ser uma morte digital eletrônica, e pode acontecer, não é? Então, a verdade encarnada foi crucificada, João Batista foi decapitado. E se a mídia tem dado cobertura demais a algumas falas suas, alguma coisa deve estar errada, porque a mídia não costuma gostar de ouvir a verdade amorosamente da palavra de Deus, não é? Alguma coisa pode estar errada. Lutero dizia paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. Hoje, nesse tempo, mudou. As pessoas dizem: olha, não tem a razão, não tem a verdade, tente manter a paz. Enquanto a proposta bíblica, ela é diferente. Esther 4,14 fala da história de Esther e Mardoqueu. Esther foi colocada no reinado para ser um instrumento de Deus para impedir a atrocidade que Amã tensionava. E no momento em que Amã já consegue a assinatura e a liberação para que promova um genocídio entre o povo judeu, Mardoqueu manda um emissário chamado Ratá, fala: Ratá, vai lá e conversa com Esther. E fale com Esther: Esther, se tu te calares, pense nisso, socorro e livramento de outra parte nos virá. Você pode se calar, Deus vai fazer alguma coisa que eu não sei o que é, mas vai vir de outra parte. Porém,
Mardoqueu fala para o Hatai entregar essa pergunta retórica a Esther, não discutir, só entrega a pergunta e deixa ela pensando. Porém, quem sabe se para um tempo tal como este chegasse a esse reino? Esther, pensa se não você chegou lá, não é porque você era um rosto bonito, porque você era simpática, porque você era top no concurso de beleza, porque tinha sentimentos, não pensa nisso. Pensa teologicamente se não foi Deus que te pensou, botou você lá para esse momento. Irmãos, nós podemos às vezes recalcitrar em falar a verdade para um parente, para o chefe do departamento ou para o patrão. Mas nós devemos entender que há um motivo teológico pelo qual nós fomos colocados ali. Existe um motivo teológico pelo qual você foi colocado no seu departamento universitário. Existe um motivo teológico pelo qual a sua casa está ali no lugar onde está e você nela se encontra. Há um motivo teológico pelo qual você nasceu na família onde nasceu. Deus podia ter feito você nascer em Zurique com Ulrich Zwinglio. Deus podia ter feito você nascer na Alemanha com Lutero. Deus podia ter feito você nascer na África com Agostinho. Deus podia ter feito você nascer na França com Calvino. Deus podia ter feito você nascer na Turquia, ali na região próxima da Turquia, junto com Paulo. Deus podia ter feito você nascer em qualquer lugar da face da terra. Podia ter feito você nascer no Canadá. Podia ter feito você nascer na Europa, na Ásia, na África. Poderia. Mas Ele colocou você no Brasil e colocou você em Laranjeiras, porque há um propósito teológico para você estar no lugar onde está, em nome de Jesus. E nesse propósito teológico, Ele poderia ter pensado tantas outras pessoas, pegou em você e pensou, colocou você ali, para que por meio de você, uma história seja escrita, mas essa história, ela é pavimentada pela verdade. Portanto, não tenha medo. Você tem alguma situação a resolver essa semana? Você tem alguma resposta a dar? Você, às vezes, tem que dar uma resposta de emprego, uma resposta no teu trabalho. Às vezes, você tem que conversar com o teu cônjuge. Você tem alguma coisa para resolver. Em terceiro e último lugar, fale a verdade. Não tenha medo, abre o teu coração. Converse a verdade. Se só pode ser revestido daquele emprego na semana que vem, no mês que vem, tem alguma coisa te pedindo, conversa lá. Vão te entender, vão te ouvir, vão louvar a Deus por sua vida, porque ali é uma pessoa de integridade, ali é uma pessoa idônea. Não tenha medo, fale a verdade, porque pessoas que falam a verdade, vivem a verdade, são verdadeiras, são raras hoje, mas essas pessoas vão entrar para a história como João Batista entrou. Tomara que não com o seu fim de decapitação, mas vão poder abençoar outras vidas por serem pessoas que falam a verdade. João não fez sinal nenhum, mas tudo o que João disse foi verdade. Vamos anunciar a verdade ao mundo, que Jesus cura, salva e liberta, mas vamos entender que só assim, falando a verdade, que nós vamos entrar para a história daquela vida, para a história daqueles que estão ao nosso redor. Conclusão. A conclusão que eu chego de tudo isso é que o último atestado de óbito da verdade durou apenas 3 dias. Disseram a verdade absoluta morreu. Jesus morreu, a verdade morreu, acabou a verdade. Não, espera aí. Morreu, mas ressuscitou. O mundo se esforça para declarar a morte da verdade, mas ela insiste em ressuscitar, libertar, prevalecer, trazer à luz o oculto, pois o seu poder não pode ser vencido. Faça como João, anuncie a verdade ao mundo, e você também vencerá. Há um preço a ser pago, mas o tema que Deus colocou no coração da igreja é de anunciar a verdade. Há um preço. Esse preço pode ter por fim a crucificação. Esse preço pode ter por fim o decapitamento. Pode. Mas esse preço é um preço que pode salvar muitas vidas que estão ao seu redor. Porque por mais que não elucidem, por mais que não expressem, as pessoas ao nosso redor estão buscando os mesmos que Moisés buscou para colocar na frente do povo em Êxodo 16 a 18. Homens, diz o texto, de verdade, que vivam a verdade e preguem a verdade. Saia daqui, pregue a verdade, viva a verdade, e o mundo, pouco a pouco, será tocado por ela, pelo Espírito de Deus, e você abençoará vidas em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. A palavra está com o pastor Eliezer.